Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E ó, no e-mail que tá vindo aí, ó, é um e-mail que vai trazer um monte de coisa, gente. Cada coisa que vocês não fazem ideia. Então, quer dizer, nós vamos falar de algumas questões, como por exemplo, amor versus sexo. Ou seja, uma pessoa eu sinto que eu amo e a outra eu tenho só tesão. Relacionamento com um colega de trabalho. Aquela sensação de coisa proibida. E uma outra coisa que nós vamos ver também, e que é uma coisa que, nossa, até me assustou, é a questão de eu sinto prazer em ver o outro sofrendo. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que não vai ao ar no YouTube, é compartilhada somente com você, portanto, não tem fila de espera. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dele que diz assim: Bom, minha história é um pouco complicada. Há 4 anos atrás, me envolvi com uma mulher de 26 anos. Eu tinha 17 e estava morando na casa do meu pai por uns tempos e ela era minha vizinha. Até aí, tudo bem. Aqui realmente começam as coisas. Essa moça, antes de namorar comigo, tinha tido um relacionamento de 8 meses com meu pai. O- Opa, opa, uma leve taquicardia. Peraí. Você começa a se envolver. Você tem 17 anos, se envolve com ela que tem 26, beleza. Só que ela namorou 8 meses o seu pai. Quando me mudei para a casa dele, eles terminaram. Ela ainda não me conhecia. Ficamos amigos e tal, nos conhecemos melhor e começamos a namorar escondido. Meu pai nem desconfiava disso. Essa moça era uma mulher muito atraente. Aí, entre parênteses, ele colocou gostosa. Isso virou minha cabeça. Nem considerei o fato de que ela tinha se envolvido com meu pai na época. Vivemos um relacionamento de 4 anos que durou tanto, pois o sexo era enlouquecedor. E segundo ela, eu fui o primeiro homem a levá-la ao orgasmo na cama. Se não for relevante para o vídeo, não precisa falar, risos. Ah, meu querido, a gente fala sim. Até porque, não sei não, hein? Ela tem experiência. Você foi o primeiro homem que me fez, né, chegar ao orgasmo na cama. Olha, pelo amor de Deus, não estou aqui jamais, hein? Duvidando do seu desempenho sexual, né? E das suas habilidades aí, né? No seu manuseio da arma, do revólver, entendeu? Da espingardona. Eu não, eu não tô aqui jamais duvidando disso, pelo amor de Deus. Mas eu acho que ela é esperta. Ela fala justamente aquilo que ela sabe que mexe e eleva o ego do homem, né? Enfim, o tempo foi passando, o sexo foi melhorando, mas eu não conseguia sentir amor por ela, só tesão, que, diga-se de passagem, ela me deixava louco. Ou seja, ela deu um chá de periquita em você, né, meu querido? Deu, hein? Deu aquele chazão de periquita, mas aquele chá nervoso. Eu me convencia todos os dias de que não haveria futuro para nós. Eu usava isso como justificativa para traí-la em pensamento. Até que um dia conheci uma moça. E aqui começa a minha ruína. Eu trabalhei com essa moça por 9 meses. E por volta dos 7 meses de permanência na empresa, começamos a nos envolver. Contei para minha namorada que me apaixonei por uma colega de trabalho, ou seja, para a que fazia o chá de periquita, né? E que eu não conseguia sentir amor por ela como antes.
Ela ficou muito mal e chorou bastante. Eu devo admitir que quase gostava de fazer esse tipo de coisa. Fazia ela chorar com ameaças de término só para vê-la assim e depois voltava. Você gostava de vê-la sofrer? Você sentia prazer nisso? Hum. Depois disso, comecei a namorar com essa colega de trabalho. Ela sabia que eu namorava e eu prometi que terminaria antes de começarmos a namorar. Na época, ela tinha 20 e eu 21. E pela primeira vez eu gostei de alguém e me vi fazendo planos de construir uma vida ao lado dela. Ou seja, com essa colega de trabalho, você começou a ter sentimento. Com a outra, você era só corpo. E com essa agora começa a ter forma, começa a ter sentimento, né? No início trabalhávamos juntos e a empresa não permitia isso, o que deu uma dupla sensação de proibido, pois eu tinha saído de um relacionamento sério e éramos colegas de trabalho. Nós amávamos isso. Ou seja, a sensação de proibido, vocês amavam isso? Meus últimos 2 meses de permanência na empresa foram o ápice da relação. A gente saía da loja e marcava para se encontrar no ponto de ônibus, às escondidas. Eu acabei trazendo vícios, ele colocou entre aspas, do relacionamento passado, ou seja, né, com aquela que te dava o chá de periquita, para esse. Um deles foi o convívio caseiro, quase como casados, e o prazer de torturar a outra pessoa com ameaças de término só para testar o limite do outro. Tá, o que você fazia lá com a que foi namorada do seu pai, não é? Que você então tinha prazer de ver ela sofrendo, quando você falava de terminar, não sei o que, você sentia um prazer nisso, e agora você traz isso para a relação onde você de fato começa a gostar. Então você começa também aqui a ameaçar de término e sente prazer por ver, nossa, o sofrimento do outro é o que te dá prazer. É isso que na verdade, te configura, te estrutura, te traz segurança, né? Eu ver a outra pessoa sofrendo. Então parece que isso me gabarita, não é? Logo quando pedi demissão da loja, acabou essa fase de proibido. Tá, porque agora vocês não trabalham mais juntos, então acaba o negócio do proibido. E eu a arrastei para uma vida sedentária e cansativa de quase casados. O espírito dela era jovem, diferente da outra ex. Ela frequentemente se mostrava incomodada com aquilo, e eu a convencia que era o meu jeito, e ela acabava aceitando. Não saíamos como os outros casais, mas eu a tratava com muito carinho, cuidava dela. No início, no ápice do namoro, eu tinha o costume de planejar mais nossas vidas. Íamos frequentemente a lojas de móveis para escolher as mobílias da nossa casa imaginária, risos. Eu amava isso. Os olhos dela brilhavam e os meus também. Depois de algum tempo, por volta dos 4 a 5 meses de namoro, mantive conversas com minha ex. Confesso que a motivação foi a saudade do sexo com ela. E não demorou muito para nos envolvermos. Eu estava convencido de que era algo carnal, só atração sexual. Eu tinha um vício horrível de assistir pornografia, tanto no primeiro quanto no segundo relacionamento. O pior é que eu assistia vídeos íntimos que tinha feito quando namorava com a ex. Eu sou um monstro, não me orgulho disso. Quer dizer, vocês se filmavam? Eu, em Deus me livre, credo. Tô louco, hein? Cair na rede em filmar esses momentos íntimos. Eu, hein? Você filmava você transando com a sua ex e agora você ficava assistindo. Como eu nunca tinha traído antes, no início eu me culpava muito. Passava noites em claro e não conseguia dormir direito ao lado da minha então namorada. Um dia, sufocado pela culpa e pelo peso, resolvi contar para ela que mantinha contatos e visitas à casa da minha ex. Ela entrou em desespero. Novamente, uma parte de mim, que não me orgulho em ter, quase que me excitava em vê-la daquele jeito.
Não exatamente por deixá-la triste, mas pelo fato de que algo me dizia que eu iria reconquistá-la, por pior que fosse o meu deslize. O desespero dela te excitava. Nossa, meu querido, tem algumas coisas que não estão legais aí, viu? Ela me perdoou e voltamos. Depois de algum tempo, brigamos pelo mesmo motivo, outra traição da minha parte. E dessa vez ela terminou comigo e eu resolvi procurar minha ex, mas agora para pedi-la em namoro. Ela me disse que estava ficando com um rapaz e que não queria abrir mão do que estava vivendo com ele. Mesmo assim, ela tinha ficado comigo uns dias antes. Ou seja, a sua ex lá, não é? A que te dava chá de periquita, já estava namorando, mas mesmo estando namorando, tinha ficado com você antes. Mas olha que. Ai, que balaio de gato! Bom, até aqui já deu para ver que eu sou um bom filho da mãe e que eu vou me dar mal no final, né? É, meu querido, não necessariamente, né? Porque tem gente que apronta, apronta, apronta e no fim ainda se dá bem. Exatamente isso que aconteceu. Mais uma vez procurei minha então namorada, que tinha terminado comigo, me humilhei aos pés dela. A sensação doentia de que ela me perdoaria me deixava muito mais determinado e empenhado a fazê-la voltar com chantagens emocionais e juras de amor vazias, mas que sempre surtiram efeito. Olha, você próprio assume que as suas juras de amor eram vazias. Olha isso. Você mesmo está reconhecendo. Quer dizer, gente, é aquilo que eu falo quando eu gravo vídeos de reconquista. É esse desejo, essa gana, tá vendo? É muito mais para satisfazer o ego. Eu quero, porque eu quero que a outra pessoa volte comigo. Então eu falo coisas que eu sei que vai agradar a outra pessoa, mas que não corresponde a uma mudança real minha. Olha aqui, ó, um caso concreto. Ele próprio está falando, eu fiz juras de amor vazias. Ele próprio está falando, são vazias. É só porque eu quero obter o que eu quero, ou seja, que ela volte para mim. É isso que eu quero. Demorou um pouco, mas ela acabou voltando. Pelo fato de ter compreendido que minha ex estava em outra, me convenci em não procurá-la jamais, e que agora nada iria atrapalhar a minha história com a minha então namorada. Enfim, certa vez, como de costume, ela veio dormir na minha casa. Lembro como hoje. Estávamos quase indo dormir e ela estava com muito tesão, louca para ir para a cama logo. Eu estava um pouco distante. Pedi o celular dela inocentemente para ver alguma coisa. Por um segundo ela resistiu, mas acabou cedendo. Enquanto eu fuçava algumas coisas, ela recebeu uma mensagem de um colega, onde o mesmo estava combinando para ficar com ela no estoque da loja no dia seguinte. Quando vi a mensagem, meu coração parou na hora. Lembrei que uma vez ela me disse que sentia falta do tempo de romance proibido que a gente viveu na loja. Sentei ao lado dela e pedi para que ela me explicasse o que significava aquilo. Ela, inocentemente, me disse que poderia ter sido mandado por engano. Aham, inocentemente. Porém, as mensagens continuaram a vir. Eita, meu Deus, que quando você acha que a coisa já tá ruim, abre a porteira e o resto vem, né? A boiada vem inteira. Cada vez mais provocativas. Eita, que a coisa tá piorando. E eu lia em voz alta à medida que elas chegavam. Ela, desesperada, tentou explicar, dizendo que ele se insinuava para ela e que ela alimentava esperanças nele. Tá. Pois dizia que não conseguia me perdoar totalmente pelo que fiz e que se sentia bem em saber que outros homens a desejavam. Nesse momento eu fiquei possesso, minha raiva me dominou, quase perdi o controle de mim mesmo. Gritando, pedi que ela pegasse todas as coisas dela e que saísse imediatamente da minha casa. Já era tarde da noite e ela me implorava que não fizesse isso. O sentimento doentio de prazer em vê-la estranhamente se misturou ao ódio insano que me invadiu o coração. Ou seja, não é? Ela implorando para você não expulsar ela de casa, você, ao mesmo tempo que sentia ódio, sentiu o prazer de vê-la sofrendo. Tá vendo? Tem alguma coisa errada aí, hein? Joguei as coisas dela na rua, quebrei o celular,
e o computador que ela tinha comprado e nem tinha pago ainda. A insultei e humilhei, pondo-a para fora de casa como uma prostituta. Logo, quando a raiva passou, fui atrás dela correndo como um louco, mas, mas, até achá-la não muito distante de casa. Pedi perdão e a convidei para passar a noite em minha casa. Disse que pela manhã ela poderia ir, pois já haveria ônibus. Desde esse dia, André, minha vida tem sido um inferno. Não conseguia ficar mais na casa, pois tudo lá me fazia lembrar dela e de como eu fui injusto e perverso tratando-a daquele jeito. Fui passar umas semanas na casa de familiares para tentar esquecer tudo. Depois voltei para casa, ainda sinto um clima estranho, sinto o vazio que ela deixou, sinto a falta dela, lembro nossos bons momentos e isso me deixa triste. Estou muito triste com o fim que a nossa história teve. Não consigo me perdoar pelo que fiz, graças a Deus não a agredi, não suportaria essa culpa e certamente me mataria se isso tivesse acontecido. Eu ainda tenho sentimentos por ela. Algumas vezes tento conversar com amigos e familiares dela e eles me tratam com frieza. Eu mereço isso com toda certeza, mas às vezes eu tenho uma sensação estranha, sabe? Como se nós estivéssemos no ápice de um grande amor e de repente ela viesse a falecer e eu tentasse desesperadamente reunir fragmentos de memórias dela, como se de alguma forma tentar conversar com a família dela fosse aliviar esse sentimento. Seus vídeos têm me ajudado muito, sou seu fã, te admiro muito, graças a você e aos vídeos do pastor Caio Fábio. Estou tentando me reerguer e me perdoar pelas barbaridades e canalices que fiz na vida dessas moças. Espero que um dia elas possam me perdoar e que Deus me ajude e me dê sabedoria para ser um homem de verdade e não um moleque imaturo e inconsequente. Obrigado, André. Abração, cara. Pode me esculachar nesse vídeo porque eu mereço. Tá mais que autorizado. Não, meu querido. Né? Pelo amor de Deus. Acho que ninguém tem que ser esculachado. Eu aprendi, inclusive, com as minhas. Com as minhas próprias. Graças a Deus, eu não tenho problema de reconhecer meus erros. No começo no Natal. Olha, eu tô ficando doido já. No começo do canal, quando eu comecei a gravar vídeos, então tinha determinadas situações que eu descia a boca, descia. Hoje não, né? Hoje eu já sou muito mais comedido. Por quê? Porque eu já me coloco muito mais no lugar da pessoa e eu entendo que existem N fatores e N situações. Claro que a gente tem que alertar, tem algumas que nos deixam, né? Meu Deus do céu, você fala, como que pode? Você fala bravo, mas uma coisa é falar bravo, porque você não. Como que a pessoa pode agir de tal maneira com a outra desse jeito? Outra coisa é esculachar, é ridicularizar. Cada pessoa tem uma dinâmica própria e tem determinadas situações que acontecem. Então, meu querido, você tem que procurar saber por que você, na verdade, sente prazer de ver o outro sofrendo. A outra pessoa sofrer é como se, como eu disse anteriormente, é como se o sofrimento da outra pessoa, na verdade, te gabaritasse. É como se, então, eu vejo a pessoa sofrendo e aquilo me dá prazer, porque é como se, então, agora eu percebo que eu tenho valor. Então, é como se, à medida em que a pessoa sofre, o meu ego se renova. Sabe aqueles filmes de Branca de Neve, em que a madrasta tem o desejo insano da eterna juventude, e para isso, então, ela pega as jovenzinhas, aproxima a boca e vai sugando a juventude. Então, ao passo em que ela vai se rejuvenescendo, a jovem vai se enrugando. Então, é mais ou menos isso. Quer dizer, ao passo em que eu vejo a outra pessoa sofrer, então parece que eu estou me alimentando do sofrimento. O sofrimento é que, na verdade, me gabarita, porque o sofrimento mostra eu sou bom, a pessoa não é, morre por causa de mim. Então, quer dizer, tá vendo que aí tem questões que precisam ser tratadas.
Quer dizer, onde está o meu valor? O meu valor está no fato de eu ver alguém sofrendo, assim como existem distorções na questão da autoestima, quando a gente acredita que o meu valor está no fato do outro me valorizar. Então a gente tem que perceber essas questões. Escuta, meu valor está em mim. Ponto. Certo? Se a gente não percebe toda essa dinâmica, aí a gente se perde. Agora, meu querido, todos nós estamos sujeitos aos erros, certo? Ainda bem que você está buscando esse processo, né, de se reconstruir. Agora, é óbvio que essas lembranças, quando você está na sua casa, aí você foi para a casa dos seus parentes, as lembranças por quê? Porque é o lugar onde você morou com ela e justamente ali acontece uma situação onde você então não espera, né? Quer dizer, eu não esperava isso. Eu não esperava isso dela. Até então era você que fazia isso. Era você que ia em direção, né, da outra, era você que procurava a outra, quer dizer, era você que traía. Então, agora me parece que ao você se deparar com o que ela fez com você, você lendo aquelas mensagens, é como se você se visualizasse no espelho e o espelho refletisse as atitudes que estavam aqui dentro de você. Por isso que isso te assustou, porque você viu o que você faz. Então agora você se assombra. Ainda bem, porque significa que, poxa vida, se eu consigo, né, ter esse espanto, esse assombro, então talvez seja através do tropeço que é onde possa iniciar o meu processo de mudança, onde eu me proponho, portanto, não é, a mudar e não fazer mais isso e não agir mais dessa forma. E agora eu estar bem comigo, para que uma próxima pessoa com quem eu me relacione, eu possa me relacionar de maneira saudável e não precise dessas artimanhas para que eu me sinta bem ou para que eu tenha que fazer o outro sofrer ou coisas do tipo. Certo? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa no Instagram. Se gostou, dê um like, compartilhe o vídeo, participe do canal, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.